Bom dia, paz do Senhor Jesus. Desejo um excelente, abençoado sábado para você e o Devocional Diário com Jesus traz mais uma meditação para a nossa reflexão. E eu quero dizer para você, fica até o final desse vídeo, pois eu tenho certeza que assim como o Senhor me levou a uma reflexão profunda por meio desta palavra maravilhosa, assim Ele fará com você também. Amanhecer meditando na palavra de Deus é uma decisão extraordinária, é uma decisão de sabedoria. Nos alimentarmos com as instruções divinas que nos levam a uma profunda reflexão sobre a nossa própria vida, sobre as nossas decisões e as nossas atitudes. Nós sabemos que as nossas escolhas, elas nos levam a lugares e muitas vezes esses lugares não são bons. Uma decisão errada pode trazer uma consequência muito errada. Uma decisão certa nos leva a estar no caminho de Deus, a viver o que Deus entregou para que nós venhamos desfrutar nessa vida. Porque nós fomos criados à sua imagem e semelhança, mas o próprio homem buscou a sua ruína, que levou ao pecado a habitar na humanidade. Assim diz lá em Gênesis capítulo 1, versículo 27, que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, mas o próprio homem, ele tomou decisões que levaram à sua queda, e assim a humanidade já nasce com pecado, a humanidade já nasce corrompida, afastada de Deus. E na nossa meditação de hoje, tão poderosa, está em Eclesiastes capítulo 7, versículo 29, onde o rei Salomão, o filho do rei Davi, o homem em que Deus colocou uma porção dobrada de sabedoria, depois de ter vivido tudo na sua vida, ele chega a uma conclusão. E ele escreve aqui no versículo 29, o que descobri é tão somente isto, que Deus fez o ser humano reto, mas ele se meteu em muitos problemas. Salomão escreve que Deus fez o homem reto, mas ele mesmo se meteu em muitos problemas. Em outras versões diz, Deus criou os seres humanos para serem justos, mas eles buscaram todo tipo de maldade. Então a corrupção, ela leva o homem à ruína. Os desejos do próprio coração, os desejos carnais, levam o homem a ser desobediente a Deus e desvia do caminho de Deus. Nós encontramos na palavra, como nós acabamos de falar inicialmente, que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Assim como Salomão aqui também afirma e declara na palavra, que Deus criou o homem para ser reto. Deus criou o homem e a mulher plenos, cheios, completos, vivendo ali na presença de Deus. A presença de Deus estava com o homem, mas por uma decisão errada de desobediência, levou o homem a se separar de Deus, onde o homem caiu, onde o homem foi separado de Deus e o pecado passou a corromper a sua essência original. E assim, Salomão, no final da sua vida, chega a essa conclusão. Interessante que no versículo 27 ele diz, descobri isso depois de analisar a questão por todos os ângulos. Salomão viveu tudo, ele desfrutou de tudo nessa vida. E no final desse livro, ele chega à conclusão de que tudo é vaidade. Tudo é vaidade e que nada daquilo preencheu o vazio que existia dentro dele. E ele entendeu que somente Deus pode preencher a vida de um ser humano. Às vezes, as pessoas, nós mesmos estamos buscando sermos preenchidos e completos em coisas, em lugares, em pessoas. Mas nada, eu digo para vocês que nada vai preencher o vazio, a lacuna que pode estar aí dentro de você. Porque só existe uma coisa que vai preencher esse vazio existencial, que vai nos completar verdadeiramente. E esse vazio é esse que vai completar esse vazio, que vai retirar, todas as angústias do teu coração. Esse é Jesus. É o próprio Deus que se fez carne e habitou entre nós, exatamente para que nós venhamos conhecer
esse amor tão grandioso e resgatar a nossa essência, resgatar o nosso relacionamento com o Pai, com o nosso Senhor, com Deus que nos criou, com essa essência tão extraordinária. Nós somos plenos por natureza, nós somos prósperos, nós somos abundantes, mas nós precisamos resgatar isso dentro de nós. E o único que pode nos levar a ter uma vida de paz, de prosperidade, mas principalmente de comunhão com Deus é Jesus. E aqui nós encontramos nessa palavra, nessa mensagem, Salomão expressando o seu sentimento de, sabe, eu imagino ele pensando, nossa, eu precisei viver tudo isso para chegar à conclusão que eu não sou nada, que eu preciso dele. Deus é soberano, é Ele que me preenche, é Ele que me completa, que não são os bens materiais, não é ouro, nem a prata, nem palácios, nem reinos, que vai me fazer me sentir plenamente feliz. E no final da sua vida ele chega a essa conclusão. E eu quero dizer para vocês que, de fato, essa palavra, ela me levou a uma profunda reflexão sobre a vida. O que nós estamos fazendo da nossa vida? O que nós estamos fazendo do nosso tempo? Deus nos criou para vivermos o melhor desta terra. E essa palavra nos faz esse convite exatamente para refletirmos sobre as escolhas que nós fazemos em nossa vida diariamente. Porque cada escolha, ela nos leva a um lugar. Mas que esse lugar seja o lugar que Ele preparou para cada um de nós. Porque na jornada da vida, Jesus veio para nos ensinar a trilha que nos levará para o caminho de vida eterna. Que Deus te abençoe com esta palavra tão maravilhosa. Eu espero que ela tenha levado você a essa profunda reflexão de que sem Deus nada somos. E o único que nos leva a estar junto com Ele, nos relacionando plenamente e cheios, completamente cheios, é Jesus. Deus te abençoe com esta palavra. Compartilha para que ela chegue a mais vidas. Glória a Deus.